Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura de hoje, irmãos, é a continuidade da missão apostólica evangelizadora de Paulo. Paulo, se vocês se recordam, foi perseguido na Bereia, depois vai para Filipos, de Filipos precisa sair de lá também por perseguição, vai para Atenas. Em Atenas, a linguagem de Paulo é mais rebuscada, porque Paulo está dentro de uma situação, dentro de um ambiente onde o que valia era a sabedoria grega, que era a sabedoria da filosofia pagã. Então Paulo vai anunciar o querigma, o anúncio do Evangelho, o anúncio de Cristo ressuscitado, de uma forma bastante elaborada, bastante clara, no sentido de chamar os atenienses, os gregos, né, para esta abertura a uma sabedoria diferente do que é aquela sabedoria que eles têm. E vai tocar justamente naquilo que é a religiosidade pagã deles, dizendo: olha, vocês têm aí um altar, eu já ouvi isso, já vi, vocês têm um altar dedicado a um Deus desconhecido. Porque os deuses conhecidos eram os deuses da idolatria pagã, Júpiter, Astarte, Ártemis e outras deusas e outros deuses, né, pagãos. E Paulo vai chegar e dizer: olha, o que eu anuncio é esse Deus que vocês não conhecem. Esse Deus que vocês não conhecem, mas eu mostro para vocês. É o Criador, aquele que criou tudo, aquele que fez o mundo, fez tudo que existe, aquele que é o Senhor do céu e o Senhor da terra. É aquele que não é servido por mãos humanas, porque ele não precisa de nada do homem, porque ele fez a própria respiração, ele fez a própria vida. Então veja, Paulo usa de uma forma bastante rebuscada falar para anunciar aquele povo que tinha a marca da sabedoria da filosofia pagã. E Paulo vai até citar um trecho de um poeta deles, um poeta pagão. Ele vai dizer que nesse poeta ele diz que somos da raça divina, da raça de Deus, né? Somos uma raça do próprio Deus, um Deus que é pagão, né? E veja que Paulo vai falar: pois bem, se vocês pensam que são da raça de Deus, esse Deus que eu anuncio é o Deus que criou tudo.
como é que um Deus que criou tudo, que tem a vida, que dá a vida, que deu a respiração, pode ser um ídolo, pode ser um pedaço de ouro, prata ou qualquer uma pedra? Não pode ser de pedra, porque os ídolos eram imagens de idolatria, eram imagens de pedra ou de ouro, mas eram seres inanimados, digamos, né? Então Paulo fala, então como um Deus que cria tudo, pode ser adorado como um pedaço de ouro, um pedaço de pedra ou prata, qualquer coisa assim. Não. Então esse Deus é o Deus que eu anuncio, é o Deus que enviou alguém que ressuscitou. Quando ele fala em ressuscitou, então muita gente vai embora. Por quê? Porque na verdade isso não era tão difícil para um filósofo grego entender que alguém voltou da morte. Então esta é a questão. E Paulo ali não tem muito sucesso, alguns apenas que acolhem a mensagem da ressurreição. Então vejam, irmãos, que não é a sabedoria humana, não é a sabedoria da filosofia humana que responde àquilo que é a ação divina. Hoje está ligado a essa palavra aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje. Ele fala, eu não digo tudo, né, para vocês, para os apóstolos diz isso, né, porque vocês não entendem tudo, não vão entender tudo. Ele diz, não sois capazes de compreender agora, né? Quem é que vai inspirar e mostrar o que vocês deverão entender? O Espírito que eu vou enviar. É muito importante esse trechinho hoje, porque nos questiona uma coisa. Quando Jesus fala, eu tenho muitas coisas ainda para dizer-vos. Tenho muito para revelar. Ou seja, a sabedoria de Deus, ou aquilo que vem do Pai junto com Ele, é muito mais do que aquilo que poderíamos entender com a razão. Não podemos entender e acolher ou abarcar todo o mistério de Cristo e o mistério pascal com a nossa razão. Jesus fala isso. Vocês não podem entender tudo que eu tenho para falar para vocês. Não tem ainda, né? Vocês não são capazes de compreender agora. O Espírito da verdade é que vos conduzirá à verdade plena. E o que é que nós não podemos entender? O que é que os discípulos não poderiam entender? Todo o mistério do sofrimento como um projeto divino. Essa é uma das coisas que não dá para entender. Tem uma face de salvação. Como aquele que é o que faz milagres, que cura os doentes, que tem uma mensagem de vida e salvação, é o Senhor, é um mestre. Como ele poderia ser condenado na cruz? Como isso faz parte do plano de Deus? Dificilmente os discípulos poderiam entender. Nós também muitas vezes questionamos os sofrimentos, porque não entendemos dentro do projeto divino os nossos sofrimentos. Então aquilo ali, Jesus fala, vocês não poderiam entender, eu tenho muito para dizer. Ou seja, aquilo que vem do mistério pascal, da morte, da cruz de Cristo e da sua morte e ressurreição, não poderia ser entendido apenas com o entendimento humano. Era preciso que o Espírito fosse enviado. Era preciso o Espírito de Deus. Ele falará tudo o que ouviu de mim. Tudo que tiver ouvido. Ou seja, não falará por si mesmo. Não. Ele até vos anunciará as coisas futuras. Ou seja, é dado a nós acreditar pela fé e esperar na grandiosidade da esperança e da garantia cristã, esperar a eternidade de Deus, a vida eterna. Participar com Ele da sua glória. E este anúncio e esta garantia é dada pelo Espírito de Deus presente na sua igreja. Então diz, Ele vô-lo anunciará, porque receberá do que é meu, né? Ou seja,
o mistério realizado em Cristo plenamente é dado a nós através do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus presente na nossa vida é de fato esse amor realizado na cruz. Este amor revelado pelo Pai, mas realizado plenamente na cruz de Cristo. Por isso que ele diz: Ele receberá e vos anunciará o que é meu. Esta vitória do Cristo na cruz, o mistério do seu amor por nós. Coloquemos diante de Deus as nossas preces.